Muito bem. Oi, muito bem. Continuando. O que seria o quarto ponto? Desculpa, estamos no vídeo 6, continuando o vídeo 5. O que seria a crise do eterno? Esse quarto ponto aqui. É um pouco a ideia que eu vou colocar a seguir. Ou seja, Roma, a civilização romana, ela se fundamentava a partir do conceito de que Roma era a cidade eterna. Roma, para os romanos, Roma iria durar para sempre, porque tudo que era construído em Roma era construído uma vez só. Os templos romanos, eles foram feitos para durarem para sempre. Você constrói um templo uma vez só. Você constrói uma porta, a porta do templo, se você for para o Fórum Romano, até hoje, se você for lá no sítio arqueológico de Roma, a porta do templo romano, ela está lá até hoje. Ela sobreviveu 5.000 anos. Ela é uma porta de ferro. Por quê? Porque os romanos construíam a cidade para elas durarem eternamente. Ou seja, eu construo uma vez só. Eu vou construir uma porta só, para sempre. É uma noção. Por quê? Porque a noção do encantamento daquela época era a noção de que não existe tempo. O tempo é hoje. Hoje vai durar para sempre. Tudo será assim, nunca vai mudar. Então as coisas nunca vão mudar. Não existia a ideia do tempo histórico. Ou seja, na época da civilização romana, não existia a ideia do tempo histórico. Não existia a ideia de que haverá um futuro e no futuro as coisas serão diferentes. Não, isso não existia. Naquela época, o conceito era o tempo é eterno, ou seja, o hoje é eterno para aquela época. Então, nada iria se transformar. Roma nunca iria sucumbir, nunca iria ser destruída, né? Então, esse é o quarto ponto, por isso que eu chamo de a crise do eterno, ou seja, é o momento em que as trevas, entre aspas, as trevas da incerteza começam a criar uma noção de finitude, né? E isso vai desestabilizar o encanto que se tinha, que a humanidade tinha na civilização romana. De modo que nós podemos estruturar a história em duas grandes esferas. A primeira esfera, que é a era do tempo eterno, ou seja, a era clássica, e depois a era do tempo efêmero, que é a era moderna. Então estamos aqui falando de transformações lentas na era clássica, que é essa transição do politeísmo para o monoteísmo, e a dominação pela força física, ou seja, por meio de guerras e por meio das armas. Nesse outro círculo, em contrapartida, nós temos transformações rápidas, a ideia de um tempo em movimento e a dominação pela força monetária. O que seria a transição? Essa transição seria a Idade Média. Essa transição seria uma transição que durou 1000 anos, aproximadamente, um período de transição entre uma grande esfera e outra, um período de transição onde foi dominada por um grupo que foi a Igreja Católica, que se fundamentou na ideia de culpa, na ideia, na ideia do pecado, e instituiu uma política de medo,
né, por meio de vários pontos aí, a culpa como um castrador da liberdade, né? Esses são os pontos que eu coloco aí, né, nessa questão da Idade Média. Mas, embora seja muito simplório falar isso, é um pouco simplório essa ideia, mas o que é essa transição? Essa transição que é a essência da crise, né, do eterno, da crise do Império Romano, o que é? Essa ideia de que as coisas não são eternas, as coisas são finitas, é uma ideia de morte, é uma ideia de que a morte e as sombras, é a ideia de que essas trevas que invadem, que é essa noção de fim, essa noção de que as coisas vão acabar, que assolou o Império Romano, essa ideia se cristalizou. Essa ideia ela foi estruturadora de um período, que foi a chamada Era das Trevas. É a ideia de um tempo, é a crise de um tempo eterno. É isso que fundamenta o medo, né? O medo que se assolou ao longo dessa civilização. Por isso que a humanidade nessa época ela se fundamentou através de Deus, né? A ideia de Deus ficou mais forte, um Deus católico, um Deus que pune, um Deus que pune o pecado, ou seja, a ideia da culpa, né? E aí a culpa é importante porque a culpa é um inóculo que é introjetado, né, no interior da mente humana e ela faz com que seja um instrumento de iluminação externo, né? Ou seja, um padre fala, aciona o mecanismo de culpa internamente e aí a própria pessoa se pune, se vigia, né? Esse foi um instrumento que foi inaugurado nesse período aí, né? Evidentemente que esses pontos que são as bases de entendimento, nós vamos continuar com elas depois. E por fim, para falar um pouco aí da ideia do escravismo, de um modo geral, para encerrar essa transição 1, né, falar aqui um pouco da relação que existia, né, do homem livre e do escravo. Né? O homem livre, o que acontece na relação do homem livre e do escravo? Eu fiz uma seta aqui, né? Todo homem, o que acontece? O trabalho, ele é uma essência do comportamento humano. O trabalho, ele é algo inerente ao homem, ou seja, nós trabalhamos. Né? O que seria a ideia de trabalho, no caso? Seria todas as ações humanas. Todas as ações humanas, elas são trabalho, são formas de trabalhar. Né? Dentro desse ponto, o que se refere à diferença entre o homem livre e o escravo? O homem livre, ele exerce a sua vontade sobre o trabalho, o seu trabalho. Nesse caso, nós podemos associar uma somatória de vontade, escolha e capacidade. Ou seja, o homem livre dotado de vontade, escolha e capacidade, ele exerce uma relação de identificação, de pertencimento com o trabalho. É uma via de mão dupla. Eu, na medida em que tenho o domínio do meu trabalho e me identifico nele, ele me traz uma subjetividade. Ele traz uma ideia do subjetivo. Ou seja, o trabalho do homem livre, ele alimenta a sua chama interior, o seu subjetivo, e dá o sentido de liberdade a esse homem livre. Esse é o ponto fundamental. Enquanto que no caso do escravo, nós temos uma situação um pouco mais dramática, né? Que é o que? No caso do escravo, ele vai ocupar um papel que, no qual o homem livre ele não possui a capacidade, ou seja,
na incapacidade de exercer o trabalho por algum motivo, seja um trabalho muito grande, uma mão de obra que exige muitas pessoas, na incapacidade de realizar o trabalho, ele se utiliza do poder de um homem, de uma ferramenta, e esse homem ele vai exercer o trabalho, mas por meio de uma submissão. Ou seja, é um trabalho que é o trabalho que submete ao homem, é o trabalho que cria a relação de pertencimento com o homem. E aí esse trabalho, na forma de obrigação, ele elimina a subjetividade desse homem. Ou seja, o homem desprovido da subjetividade, ele vira uma ferramenta, ele vira um instrumento, um mero instrumento. Um instrumento para satisfazer a subjetividade do homem livre. Ou seja, a submissão, no caso, é a supressão da subjetividade e a colonização do tempo pelo trabalho. O que eu quero dizer com isso? O que caracteriza um pouco a noção do escravo é o que? É a ideia de, na verdade, o que? É a ausência do tempo livre. O tempo livre é o que vai fazer com que o homem crie uma relação de identidade e de pertencimento com o seu trabalho. Na medida em que esse tempo livre ele vai diminuindo, o homem deixa de criar uma relação de pertencimento com o seu trabalho. E aí a subjetividade morre. Então, o tempo livre vai ser a libertação. E o tempo livre, ele só é possível, no caso da nossa idade, a era moderna, ele só é possível naquela época também, mas eu falo em relação ao trabalhador moderno, né, em relação, diferentemente do trabalhador clássico, né, do escravo clássico. É o que? São os direitos. Então, moralmente, o conceito moral é o que? Ora, o homem livre, ou seja, no caso da nossa era, o burguês, ele tem que ter o preço de pagar pelos direitos do trabalhador, para que ele deixe de ser um escravo. Esse preço é o que vai custar os direitos do trabalhador, vai ser a libertação do trabalhador. Então, ou seja, a ideia do almoço, a ideia do almoço é ótima, mas o almoço é um tempo livre. Né? A pessoa ter um tempo para poder descansar é um tempo livre. Esse tempo livre é um tempo sagrado, óbvio, para o trabalhador e para é o que vai, digamos assim, dignificar esse trabalhador. É o que vai dar uma espécie de hiato na criação da subjetividade. E aí entra um pouco a ideia central, né? Que é o conceito, um pouco o conceito estruturador aí do entendimento dos vídeos, né? Que é o quê? É um pouco o fundamento do marxismo. A chama da liberdade é o quê? É a vontade humana. É a manifestação da subjetividade. É o quê? O motor da história, que é a luta de classes. Que se trata nada mais nada menos do que uma luta pelo tempo. Ou seja, na medida em que uma classe submete a outra a se tornar um instrumento, uma ferramenta para a realização da construção da sua subjetividade ou do seu objetivo, essa classe vai colonizar o tempo livre da outra classe. Né? E nós entendemos que o quê? O oráculo entende o quê? O que o oráculo entende? O tempo livre é a chama
da libertação do homem. Por quê? Porque o tempo livre é o que vai criar. O tempo livre é o que vai criar a manifestação da subjetividade. É a manifestação da subjetividade a chama da libertação do homem. Ou seja, por mais que eu me contente com o que eu tenho, eu vou querer mais. Por quê? Porque a ideia de liberdade é uma ideia infinita. A liberdade, a ideia de liberdade, ela é irrestrita, ela é infinita, ou seja, ela não tem limites. Ela sempre vai exigir mais. Essa é a essência, é a chama da liberdade, é a busca pela liberdade, né? Essa é uma ideia um pouco romântica, um pouco kantiana, mas enfim. Esse é o motor da história. Por que é o motor da história? Porque uma classe sempre vai querer se libertar. A classe que está dominada, ela vai querer se libertar, né? E ela vai buscar essa libertação, seja por meio de direitos ou seja por meio da força. E é isso que move a história. A história, ela é o motor, a engrenagem da história é a luta de classes, dizia Marx, com sabedoria, obviamente, de alguém que possuía, de alguém que descobriu a base de entendimento da humanidade, mas ou muitos outros pensadores vão colocar depois, e principalmente agora que o oráculo está falando, se trata de uma luta pelo tempo, ou seja, na medida em que o tempo é a energia, é o intervalo, ou seja, imaginar o tempo como uma energia, né, e não como uma ideia finita, né, mas uma energia que vai dar a base, ou seja, vai ser a chama, o combustível da subjetividade. Logo, a luta de classes, ela é uma luta pelo tempo, pelo controle e pela colonização do tempo. Vamos cristalizar aqui então. Esse é o ponto base, essa é a chave, esse é o ponto de entendimento, essa é a base de entendimento. A luta de classes e, na verdade, digamos assim, a chama de transformação da história é a colonização do tempo. Bom, a partir desse ponto, a gente fica com a reflexão, com esse conjunto de reflexões. Eu gostaria apenas de concluir da seguinte forma: tudo isso que está sendo falado não é uma invenção minha. Você já sabe, eu não preciso falar isso. É apenas um relato pro forma. Eu não estou inventando nada. Este corpo físico não está inventando nada. Este corpo físico estudou, e este corpo físico estudou muitos autores, e este corpo físico, a partir do estudo, ele está acessando algumas ideias a partir da associação desses estudos e dessas informações, uma ideia que está em suspensão. E essa consolidação dessas bases de entendimento são a forma de recebimento, de cristalização dessas ideias em suspensão. Pois bem, nos próximos vídeos nós vamos ver a transição 2, ou seja, nós vamos ver essa transição aqui, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Obrigado!